Gente, Belo Horizonte vai receber uma operação especial de trânsito na quinta-feira, amanhã, dia em que acontece a partida entre Brasil e Sérvia, válida pela Copa do Mundo do Catar. As linhas do transporte coletivo convencional vão operar com um quadro de horários especial entre 1 e 4 da tarde. E para entender o que muda no trânsito da capital, a gente conversa agora com o assessor de operações da BH Trans, Márcio Pacheco. Bom dia, Márcio, seja muito bem-vindo ao Central 98, um prazer falar com você. Bom dia, Carol. Prazer é meu. Tá aí, vamos Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa operação. Como é que vai funcionar, A gente tem aí esse jogo acontecendo às 4 da tarde. Como é que vocês pensaram esse esquema aqui para Belo Horizonte? Carol, é um dia completamente atípico, Então, o que a gente está fazendo é trazer aquele horário de pico que normalmente acontece das 17h30 até as 20 horas, variando o dia da semana, trazendo para antes do jogo. Então, 3 horas antes do jogo, a gente já começa com esse esquema especial de trânsito e transporte, É bom deixar isso claro, que o transporte também vai ter um esquema especial para fazer com que as pessoas cheguem no seu destino, ou em casa, ou nos locais de assistir o jogo, seja no barzinho, seja onde for, porque o grande problema é que nesses dias, geralmente, experiência em Copas anteriores, todo mundo tira o carro da garagem, Então, o fluxo de veículo, que num dia normal já é grande, e nesse dia atípico, então, ele passa a ser maior ainda. E, Márcio, como é que vai ser, primeiro, bom dia, prazer falar com você, como é que vai ser no transporte público? A gente vai ter no horário ali, pré-jogo, aquele esquema de dia útil, vai ter um aumento no número de linhas, como é que vai ser esse retorno para casa aí antes da partida? Na realidade, é um esquema de dia especial, que a gente chama. A gente vai, da mesma forma que no trânsito, a gente vai trazer aquele volume grande de viagens do quadro de horário para essas horas antes da partida, Então, vai ter os agentes da BH Trans, nesses 3 turnos de trabalho que a gente tem aqui, serão 280 agentes que vão estar por conta de trânsito, de transporte, de semáforo, Então, toda a área operacional vai estar mobilizada para tentar dar fluidez ao trânsito. E na questão do transporte, a gente vai fazer com que aquele quadro de horário de pico que acontece no final da tarde seja colocado antes da partida, e assim que começar a partida, a gente dá um alívio no sistema para que depois da partida, seja por comemoração, seja porque a pessoa tem que ir para a escola, a gente volte com um quadro de horário normal de um dia de semana. E, Márcio, tem algum local que vai ter uma atenção especial? Eu falo pelo seguinte, a gente vê muitos eventos que acontecem na região centro-sul, no centro da cidade. Algum ponto vai ter um olhar diferenciado da BH Trans? João, com certeza. A Savassi, em todas as Copas anteriores que eu tenho notícia, sempre foi o nosso local de comemoração, Assim como o hipercentro da cidade, na região da Praça 7, próximo ao Mineirão também, mas a Savassi, sem dúvida, é o nosso grande gargalo em termos de trânsito, de fluidez, e mais especificamente em termos de estacionamento, porque o número de vagas lá não comporta tantos torcedores, Então, o ideal é que a pessoa saia mais cedo, seja para ir para casa, seja para ir para o local em que vai assistir o jogo, saia mais cedo e não saia meia hora antes achando que vai conseguir assistir integralmente o jogo, porque é o que eu falei, a fluidez ela fica comprometida por mais esforços que a gente tenha de melhorar essa fluidez, com os agentes de trânsito mobilizados, É bom deixar claro que os agentes, quando tem uma comemoração grande, é o momento que a gente mais trabalha, então a empresa como um todo está mobilizada em cima disso, para que a fluidez aconteça, e os agentes vão estar na rua tentando fazer essa fluidez ser o mais ágil possível para que o torcedor consiga assistir integralmente a partida. E, Márcio, então a questão, a gente tem que ter paciência aí, os motoristas, Porque não vai ter jeito. Eu ia até te perguntar as orientações para os motoristas aí, pouco antes da partida, mas é difícil também, porque muitas empresas só liberam meia hora antes. 1 hora antes, então vai ter aquele fluxo, vai ter engarrafamento, vai ter lentidão. Então a questão é ter paciência para evitar ocorrências,
Eu já tive notícias, João, que as escolas vão liberar meia hora antes, né? Então, você tem que... A escola, por si só, já é um local em que o trânsito é problemático, né? Então, o pai ainda, meia hora antes, de buscar a criança, colocar a criança no carro ou no escolar, chegar em casa nessa meia hora, a não ser que more muito perto da escola, mas a dica são duas. Sair o mais cedo possível, para ir para o local em que vai assistir o jogo, e calma. Porque se não tiver calma, vai acontecer um acidente, uma pequena batida no Antônio Carlos, em que os dois motoristas ficam ali discutindo a culpa é de quem. Imagina o que vai acontecer para trás, lá nesse fluxo de veículos. Então, se não tiver calma e se não sair um pouco mais cedo, aí a situação vai ficar realmente complicada. E ter responsabilidade também. A gente sabe que muita gente gosta de tomar ali a cervejinha na hora do jogo da Copa. Esse de beber e dirigir, a gente sabe, é uma combinação que não dá certo, inclusive é crime. Então, pessoal, aí utilizar o transporte público com operação especial e também, né, quem quiser optar aí pelo motorista de aplicativo, pelo taxista, é o caminho para a gente ter também até uma fluidez maior no trânsito e segurança para todo mundo, né? Carol, só para deixar claro que a fiscalização vai estar atuando. Então, essa questão que preocupa muita gente é a questão do estacionamento irregular. As pessoas, elas estacionam na porta da garagem de alguém, né? Então, imagina uma pessoa estacionando na porta da sua garagem, não permitindo que você saia. Então, as infrações de trânsito são cometidas e vão ser penalizadas, porque a fiscalização, a área operacional vai estar lá, da unidade integrada. Os reboques vão estar trabalhando para desimpedir esses acessos à garagem, à raia de giro do transporte coletivo, que são as nossas condições que mais causam impacto no trânsito, né? Imagina impedir o giro de um ônibus, imagina impedir a entrada do morador na garagem da casa dele ou do prédio, né? Imagina um prédio com 12 andares, e aí você estacionar na porta desse prédio. Então, são situações em que a gente tem que tomar muito cuidado e a área operacional da unidade integrada, da BH Trans, vai estar lá para tentar coibir esse tipo de coisa. Tá aí, gente. Central 98 recebendo o assessor de operações da BH Trans, Márcio Pacheco, falando com a gente sobre essa operação especial aí para o dia, né, do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Brasil que enfrenta a Sérvia amanhã às 4 da tarde. Márcio, obrigada demais por esse tempinho para conversar com a gente. Sucesso na operação, viu? Carol, o prazer foi meu. Só lembrando aos ouvintes aí os aplicativos que estão à disposição para verificar como é que está aquele corredor que você vai passar. Dá uma olhadinha antes, isso aí às vezes facilita. Tá aí, fica Muito a dica. obrigado. Obrigada a você.